Olá pessoal, aqui Natan Belmonte de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo ao canal Finanças para Ti, onde a gente aborda aí 99% das vezes Tesouro Direto e alguma outra coisinha de renda fixa em geral, alguma opinião, alguma coisa mais leve, certo? Porque o nosso foco realmente é Tesouro Direto. Bom, então, muito bem-vindos ao canal. Estamos aí com uma semaninha mais curta, com um feriadinho no meio, mesma coisa que aconteceu 3 semanas atrás, com outubro, dia da padroeira do Brasil, ou dia da criança, né? E temos aí uma semana anterior com bastante tensão no mercado, Tesouro Direto fechando várias vezes ao dia. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos, certo? Pretendo falar por blocos e dar algumas dicas importantes aqui nos prefixados, porque graficamente a gente começa a observar alguns padrões interessantes. Pré-24, pessoal. Então assim, ó, a gente vê que parece que estabiliza, muito cedo para falar, né? Mas enfim, estamos aqui num teto de 12,5%. Esse seria o próximo nível a ser quebrado, certo? E a gente coloca aqui todos os anos, ele está na máxima desde que foi lançado em 8 de fevereiro de 2021. E nós temos aqui a questão do preço. Então, quer dizer, esse prefixado em especial, ele está no menor preço da sua história. Também no preço, certo? Maior taxa e menor preço. Né? Sempre inversamente proporcional, que é inversamente um ao outro, né? Sempre que o preço for baixo, a taxa vai estar alta relativamente um ao outro, certo? Então aqui, infelizmente, nós não temos o rendimento pelo tempo, certo? Houve algum rendimento pelo tempo, por exemplo, entre março e agosto, mas aí as taxas continuaram a subir, o papel continuou a despencar em termos de preço e não houve mais rendimento pelo tempo, só nesse período aqui, certo? Agora ele teria que estabilizar em torno de 12 ou 12,5%, enfim, por mais algum tempo. E um conceito que eu quero dar aqui, pessoal, que é muito, muito importante, é assim, ó, isso é para levar para a vida, certo? A marcação a mercado. A gente sabe que esse preço cai quando a taxa sobe devido à marcação a mercado. Ele é marcado pelo que o mercado diz, ele é precificado pelo que o mercado diz, certo? É isso que quer dizer marcação a mercado. Então olha só, pessoal, essa dica é para a vida, certo? Quanto mais alta a taxa, menor o risco de marcação a mercado, certo? Porque agora fica muito fácil de ver, quando a gente coloca aqui a taxa, ó, que quem compra nesses pontos de taxa mais alta está com os melhores preços. Está com os melhores preços. Ó. Quem comprou ali na subida de taxa, por isso que a gente fala tantas vezes aqui no canal, é bom de pegar subidas de taxa, é bom de fazer aporte fracionado enquanto a taxa sobe, certo? Por quê? Porque a gente pega aqui, ó, os melhores preços, os preços mais baratos do ano todo, certo? Claro que não se tinha como adivinhar isso aqui antes, não se tinha. Podia se presumir, o governo vai quebrar o fiscal, não sei o que, etc, etc. Na minha visão, essa questão do fiscal, vocês já sabem, eu acho que a questão do dinheiro para o Bolsa Família, o montante, ele é fato, é pequeno perto do orçamento, ele é uma quantia realmente pequena, mas o mercado está hipervalorizando isso, certo? Porque está com receio de novas quebras. Basicamente é isso, tá? Mas vejam que gera oportunidade, certo? E quanto maior a taxa, mais seguro, menos risco você corre de marcação a mercado. Por quê? Porque vai chegar um momento em que essa taxa vai bater um pico, um máximo, e vai parar. E não vai ter de onde passar. Por pior que seja a crise. Certo? Então, pessoal, e aí por que a gente fala no canal assim, ó? As taxas estão subindo, procure comprar um pouco mais para aumentar a sua taxa média. Por que é bom aumentar a taxa média? Por quê?
Porque quanto mais alta a minha taxa, menor o meu risco de marcação a mercado, menor o meu risco do preço cair. E eu tá lá com o papel num preço mais caro que o mercado. Aí eu estou com prejuízo. Então, pessoal, muito importante isso aí. Muito importante, tá? Levem para a vida esse conceito. Quanto mais alta a taxa que você consegue no título público, mais seguro você está contra a marcação a mercado. Não é uma blindagem absoluta 100%, mas quanto mais alta a taxa, mais protegido você está. E depois nós vamos ver aqui, em termos de máximo, certo? Nos prefixados, eu vou mostrar para vocês um título muito interessante que a gente pode olhar aqui mesmo pelas tabelas, pelos gráficos do Tesouro, um prefixado para a gente ter uma noção assim de um espaço, do intervalo de tempo, de um gap mais longo, tá? Porque a gente está vivendo assim um momento de tensão muito grande nos mercados financeiros, que a gente não sabe até que ponto pode ir. Então a gente pode olhar o ciclo anterior para ter uma base, para ter um feeling, tá? Só uma amostra de como poderá ser este ciclo no seu total. A gente tá no começo da crise, a gente está no começo do problema. E agora a gente tem que ver o todo para investir, tendo uma visão abrangente do período, certo? Não aquela historinha de pensar em ganho de marcação em um ano, que não vai acontecer, certo? Prefixado 26, pessoal. Parece mesma coisa, ó, que estabiliza aqui abaixo de 12,5, não sei por quanto tempo isso vai valer, certo? Vamos ver todos os anos, ó, ele está na máxima histórica. Vejam aqui, né, o que ficou, o que foi o pânico inicial com os graves problemas de saúde, né? Olha ali e olha o que acontece agora, né? Pode-se dizer que é crise de confiança agora também? Claro que sim. Claro que pode-se dizer que é isso, né? Porque se está cobrando, o mercado está cobrando taxas mais altas do tomador de empréstimo governo para que ele possa se financiar. Por quê? Porque existe uma desconfiança, porque você, tomador, está gastando mais do que combinou antes, certo? Então, por isso que a taxa também está tão mais alta que no pavor do grave problema mundial de saúde, né? Que coisa impressionante. E vamos ver aqui o preço do pré-26, pessoal. Mas em termos de preço, vejam que quem comprou lá no auge do problema de saúde ainda assim pagou mais barato. Mas isso aqui pode ser quebrado em poucas semanas, tá? Mas é quase a mesma coisa do pré-24. É que como o pré-26 tem um pouquinho mais de prazo, né? Ele tinha mais... a subida aqui impactou mais o preço porque ele tinha, em março de 2020, mais duration. Tá? Então, como a duration ela é um marcador de risco e ela era maior aqui, quando ele subiu de 6% para 9%, ele caiu para R$608. E agora ele teve que subir para 12% para chegar nos mesmos 600 e pouquinhos e ainda não bateu os 609. Pode ser que bata se continuar subindo, certo? Então, é a mesma coisa do pré-24. A taxa mais alta te protege contra grandes oscilações de marcação ao mercado, mas não é 100%, certo? E o pré-31, pessoal? Pré-31 a mesma coisa. E aí ele sobe, cai um pouquinho, volta a subir, certo? Em termos, vamos ver aqui todos os anos, olha só o que ficou o auge do problema mundial de saúde, o auge do pavor nos mercados, né? Claro que o auge da doença mesmo se deu depois, mas vejam o que faz, né, uma crise, né, local. Uma coisa local é muito mais impactante até do que fenômenos mundiais, né? Mas esse papel aqui, pelo menos ele te paga, né? Esses intervalinhos aqui foram os momentos em que ele saiu do rol para operacionalização do pagamento do cupom semestral, tá? Depois ele voltou, tá? Isso vai acontecer de novo. Quando? No finalzinho de dezembro, certo? Ali, Natal e Ano Novo, a gente não vai ter esse título, tá? Ele vai sair do rol
para operacionalizar o pagamento, que vai entrar dia 2 de janeiro, e aí ele volta, tá? Então, pessoal, vejam que esse papel, claro, muita gente não gosta de prefixado, eu nem sei porque que eu comecei o vídeo com os prefixados, mas, enfim, muita gente está muito traumatizada com o prefixado. Mas vejam que esse título aqui, se você for escolher algum prefixado, claro, né, por sua conta e risco, a gente tem que avisar isso, que a gente não recomenda nada, mas assim, claro que taxas de 12% são muito boas para carrego de longo prazo, e esse papel em particular, mesmo quem comprou aqui, quem comprou aqui, está sempre recebendo o jurinho, né, que pode investir, reinvestir nele mesmo, reinvestir em outro título, ou investir em outra coisa, certo? Então, essa qualidade desse papel, na minha visão, torna ele muito interessante também, certo? E aqui, pessoal, nós vamos mostrar o título prefixado, tá? Eu mudei aqui tabela de resgate para os gráficos do resgate. Resgate, por quê? Porque aí tem todos os títulos que o Tesouro já lançou e que estão em posse de investidores, pessoas físicas como eu e você. E aí, ó, a dica vai, olhe o ciclo total do pré-23, tá? Para a gente ter uma noção. Então a gente vai aqui em todos os anos. E olha aí, pessoal, informações muito importantes, tá? O auge da crise do ciclo, que começou lá na verdade, 2013, né? Mas que afetou o PIB, que o bicho pegou mesmo, foi 14, 15 e 16, né? Mas em 2013 a Selic começou a subir. Por quê? Porque ela estava tentando resolver uma inflação muito alta, que não se controlava, ela estava consistentemente há alguns anos sempre acima do teto da meta. Não foi questão de ficar só um ano, ela ficou uns 3, 4 anos assim, até que eles tomassem alguma medida. E aí, pessoal, aqui era o auge das taxas, tá? Então, 16%. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? Quem comprou aqui a 16% tá rindo à toa, certo? Porque ele tá protegido de toda a marcação a mercado que aconteceu no período. Porque ele comprou na taxa mais alta. Então, aumentar a nossa taxa média sempre é bom. Comprar na ascensão da taxa, a gente não adivinha o futuro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir o nosso aporte, programar o nosso aporte para ir comprando aos poucos à medida que a taxa sobe, porque a gente sabe que a crise está solta, está rolando. Então, pessoal, quem comprou aqui a 16, 15, 14, 13, olha só, até baixar a 12, ó, ficou rindo o tempo todo. Aí teve eleições em 2018, né, que foi lá um estresse horroroso, certo? Olha aqui o que foi esse estresse perto de novo de um problema interno. Qual era o problema interno? Era o Brasil sendo Brasil, né? Mesma coisa de agora. Aqui, ó. Aqui é a pandemia. Vejam só, né? Vejam só, né? E agora o que é? Crise de confiança com o fiscal, certo? Então, aqui a gente tem uma ideia do ciclo inteiro, certo? Então, o que eu falo para vocês entenderem, certo? E terem muita paciência, tá? E, de novo, quem compra prefixado não precisa vender. Só que tem que se expor pouco. Não pode. O meu número mágico, que é uma coisa muito pessoal, é não ultrapassar 10%. 10% da minha carteira não vai estar em prefixado, certo? Tem que ser menos. Então, pessoal, olha só. A gente não tem como adivinhar o futuro, mas vai levar mais um tempo para atingir esse máximo aqui. Se é que vai atingir, a gente não sabe o máximo atual, certo? Para daí ele fazer uma volta, vai ficar um tempo, vai ficar num platô naquela taxa, oscilando naquela taxa máxima, e à medida que os problemas forem se resolvendo, que o mercado for readquirindo a confiança no fiscal, aí o governo vai ter que restabelecer a confiança no fiscal, vai ter que diminuir a inflação, e isso pode ser que o mercado global, né, pode ser que lá fora nos ajude, porque se a inflação no mundo começar a cair, commodities, petróleo, começar a desvalorizar, de repente se o dólar se enfraquecer, pode ser que o exterior nos ajude, certo? Brincadeira, a gente tem que estar comentando esse tipo de coisa, mas enfim, né? E aí a inflação começar a cair, aí pode permitir que os fatores de risco reduzam e o mercado comece a reduzir o prêmio de risco, certo?
mesmo que a Selic esteja num patamar elevado, porque vai chegar num momento em que os fatores de risco vão começar a reverter, vão começar a fazer o caminho de volta, e aí o mercado relaxa, e aí vai começar a aparecer a manutenção da Selic, e aí vai começar a ter dicas em alguns meses que a Selic vai voltar a baixar. Isso vai acontecer em algum momento no futuro, certo? 2023, 24, 25, não sei, certo? Mas é isso que eu acho que a gente tem que ter noção, pessoal. Tem que ter a noção de todo o ciclo. De todo o ciclo. E vejam que como não dá para se desesperar, né? Aqui foi a recessão do Brasil, né? Ali nos anos 15 e 16, principalmente. Aqui foi o Wesley Day. Aqui foram as eleições de 18. Aqui foi a eclosão da pandemia no Brasil. E aqui a crise de confiança com o fiscal, inflação mundial e outros problemas. Então, pessoal, vejam que no longo do tempo, ao longo do tempo, no longo prazo, tem oportunidades pontuais em que a gente deve tentar investir um pouquinho mais. E são esses momentos aí que eu acabei de assinalar, certo? Bom, falei bastante de prefixado, mas a ideia aqui, pessoal, era dar uma filosofia de investimento e um todo sobre o ciclo. E é isso que a gente não pode perder de vista, tá? Agora vamos falar dos IPCAs, que a gente tanto gosta. Porque IPCA, pessoal, quem for comentar aqui que vai vender IPCA, eu vou banir. Vai vender IPCA, eu vou banir. Tô brincando, pessoal. Mas é o seguinte, eu tô falando assim porque o Tesouro IPCA não tem por que vender nunca. Não tem. Por quê? Porque você tem o VNA sendo reajustado diariamente. Não acredita em mim? Pesquisa lá no seu Google, no seu telefonezinho, vai lá, digita VNA, NTNB, Ambima e anota todos os dias o preço, tá? Depois me diz se está crescendo ou se está caindo. Bom, IPCA 26, pessoal, é a mesma coisa, certo? É um papel maravilhoso, porque mesmo com toda essa elevação brutal de taxa esse ano, vamos ver o que acontece com o preço. Ó, o preço ele tá meio que andando numa linearidade entre 2.800 e 3.000, certo? Sendo que em um momento só ali, ó, no comecinho do ano é que ele bateu 3.000, certo? Ele tá assim, tem que ter muita paciência, muita paciência. Para quem tá começando agora, pessoal, tá investindo só em Tesouro Selic e tá só em Tesouro IPCA 26, perdão, eu já acabei falando o que eu ia responder. E tá preocupado porque tá vendo o papel cai, anda de lado, recupera e perde de novo, né? Como tá fazendo aqui, tá andando de lado, tendendo para baixa no preço, certo? Então coloca um pouquinho de Tesouro Selic, mesmo que perca para a inflação, não vai ter problema, porque vai equilibrar a carteira e agora a Selic pelo menos está pagando um valor um pouco menos deletério para o investidor, né? Então dá para fazer um mix aí, dá para aumentar um pouquinho mais. Tesouro IPCA 26 te deixa um pouco estressado, entrou agora, só tá vendo cair e tal, tá desgostoso. Não vende o papel. Compra um pouquinho de Tesouro Selic, que nesse meio tempo vai acalmar os nervos, certo? Você vai estar acompanhando, vai estar aprendendo mais, vai estar vendo que é assim mesmo, que as taxas oscilam bastante. E aí o Tesouro Selic vai te dar essa calma ao longo dos próximos meses e a Selic vai bater 9 esse ano, vai bater 2 dígitos em 22, isso é certo. Como nós já falávamos no canal há vários meses, que eu esperava a Selic de 2 dígitos em 22, isso vai acontecer, não tenham dúvida, certo? E, bom, a gente tem que ir modulando muito bem esses aportes. O IPCA 35, pessoal, a mesma coisa, certo? Batendo ali os 5,5, e essa é a grande pergunta, né? Será que passa dos 5,5? Mesma coisa no 45. Esse aqui é o papel mais perigoso em termos de preço, pessoal. Toda vida que alguma matéria fala que títulos do Tesouro chegaram a ter prejuízo de 30%, daquele pânico, né? Eles estão falando da marcação a mercado do IPCA 45. O IPCA 45, pessoal, para ganho de capital é o melhor título. Mas como, Natan? Se dá prejuízo de 30%?
é você comprar o papel e ficar até o fim do prazo. Esse vai dar o maior ganho, eu não tenho dúvidas. Porque é matemático. É matemático, certo? E vai ganhar mais que o 55? Não posso dizer com certeza, porque o 55 tem 10 anos a mais de prazo. Mas que ele vai ganhar mais que todos os outros, vai. Porque ele tem tempo e ele posterga o imposto de renda, né? Então, pessoal, só que ele não te dá oportunidades, né? Então, não, Natan, tu tá te contradizendo, porque naquele outros vídeos que tu falou assim, tu defende tanto os IPCAs com juros, defende e continua defendendo, certo? E continua achando ótimos, inclusive. Por quê? Porque os IPCAs com juros te dão oportunidades. Quando eles pagam o juro, tu reinveste e aí tu pega taxas melhores em outros papéis. Mas o IPCA 45, para aquele investidor disciplinado, diligente, atento, certo? Com um emocional equilibrado. Como é que você pode ter um emocional equilibrado com um título tão volátil? Você pode determinar um percentual pequeno da carteira. Vai ser 5%, 10%, tendo prazo, claro. E aí você vai ver que ao longo dos anos, e aí precisa de muitos anos, pessoal, esse PCA 45 vai ser muita alegria para quem está comprando ele a um desconto maravilhoso de R$ 1.000. É simplesmente espetacular esse preço. Olha ali, pessoal, olha ali. Né? Se a gente pegar todos os anos, ele não está no preço mais baixo da história dele. Ó, quem vendeu lá no Joesley Day, ó, que se apavorou, vendeu no Joesley Day aqui, ó, tava montando a posição a R$ 700 e aí vendeu tudo a 600. Vejam como vender nunca é bom, pessoal. Vender título nunca é bom, tá? Olha só, aqui foi o auge da pandemia, né? Março de 2020. E agora a crise de confiança. Pode baixar de 1.000, pode baixar de 1.000. Mas é aquilo, esse papel precisa ter muita disciplina. Se você não conhece bem, não vai nele. Não vai nele, certo? O melhor papel para aprender marcação a mercado com segurança é o IPCA 26. Porque depois que a gente investe, pessoal, é que a gente aprende de verdade. Isso é fato. Isso é fato. Tá? Não adianta você, de repente, ouvir aqui o nosso canal todos os dias, ouvir outros influenciadores, etc, etc, se você não investir. Então, qual é o papel mais seguro para aprender marcação a mercado de verdade? IPCA 26. Tá? Então, vai lá, investe no IPCA 26, não é recomendação, é só uma opinião. Tá? E aí você vai anotar a taxa e o preço todos os dias e o VNA todos os dias. E você vai ver, ao longo do tempo, o comportamento desses índices. É muito gostoso de fazer isso. Tesouro IPCA com juros, pessoal. Mesma coisa, a mesma curva dos IPCAs, 26, 35, aqui o IPCA 30. Então, tá ali se aproximando dos 5,5, que eu acho que é o próximo ponto, né, de questionamento do mercado. O 2040, a mesma coisa. E os 55, nós já passamos dos 5,5. Chegou a ter 5,58, né, nos intradays. Claro, essas taxas aqui são as de fechamento. Então tem gente aí que comprou muito melhor, muitos pré-fixados aí. O pré-31 chegou a bater quase 13, né? Uma coisa sensacional, certo? Você ter aí remuneração de 10 anos a 13%. Pô, tem uma bela margem para inflação, porque é só olhar a história recente da inflação no Brasil, pessoal. A inflação nos últimos 20 anos foram apenas 2 ou 3 anos que ela passou de 2 dígitos. Por quê? Porque o Banco Central, não importa o partido que está comandando a economia, certo? Eles sempre agem para conter a inflação, certo? Porque se deixar a inflação correr solta, o preço que a sociedade paga é altíssimo, certo? Não se pode fazer isso. Bom, vamos para a opinião. Bom, pessoal, na opinião, teremos aí uma semana mais curtinha, certo? Foi divulgado aí que o mercado recebeu bem os novos técnicos indicados para o Tesouro, tá? Lembram aqueles 4 que saíram e aí depois daí vieram os novos nomes e enfim, essa questão toda? Pois é. Então o mercado gostou muito do nome para substituir o Bruno Funchal, que é Pedro alguma coisa, me desculpem, nos próximos dias a gente vai falar bastante desse nome,
tá? Mas agora realmente me fugiu aqui. Então isso foi apontado como um fator positivo e tal, mas assim, pessoal, isso, tá? Por melhor que seja a pessoa que está lá, não muda tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não muda esse contexto de crise de confiança, não muda o contexto de inflação mundial, não muda o contexto de altas das commodities, do petróleo, do dólar. Não muda nada disso, certo? Por melhor que seja a pessoa que está lá. Então, qual é a minha opinião? A minha opinião é o seguinte, é que nós até poderemos ver algumas quedas aqui nos títulos essa semana, poderemos, tá? De repente aí o mercado, porque o mercado também a gente viu isso em outros portais, né? Parece que o mercado ficou de birra com o Copom, porque 1,5 foi pouco. Só que eles são impacientes, né? Eles não viram ali que é 1,5 agora e 1,5 no próximo mês. Ou o que eles queriam? Eles queriam 3 mais 3? Não vai acontecer, certo? Não é assim que o Banco Central vai aumentar a taxa de juros, certo? Então, alguns falam, tinha que ser 2, foi 1,5 agora eu estou embirrado com o Banco Central. Então, assim, ó, é questão de desmanchar a birra, né? Mas, mas assim, pessoal, até pode haver uma certa queda, mas o contexto geral não mudou. Não mudou o fundamento, por assim dizer, certo? Então a nossa opinião é a seguinte: pode acontecer uma ligeira queda, tá? Até aconteceu aqui na última sexta-feira, vejam aqui, ó, caiu forte aqui, depois caiu mais forte aqui, e o Tesouro Direto fechando toda hora, aquele caos, né? Muito ruim isso. Mas vai ficar na banda, pessoal, de 12 a 12,5 no DI Futuro, e os títulos no Tesouro vão acompanhar isso aí, tá? Então já formou aqui, ó, já formou aqui a banda, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, a base aqui nos 12%, esse nível aqui é 12,5, só não tá marcado aqui no gráfico. Mas é isso, pessoal, eu continuo com essa ideia. Talvez nós tenhamos aí alguns dias de queda, mas depois volta, porque os fundamentos não mudaram, tá? A situação, infelizmente, continua muito tensa, muito ruim, tá? Então, pessoal, eu acho que eu falei bastante também sobre filosofia de investimento no vídeo de sexta, no de sábado. A gente tem que investir sempre, pessoal. Tem que investir sempre, certo? E acho que a grande dica desse vídeo aqui é assim, ó. Quanto mais alta a taxa, mais protegido você fica, certo? Então, se a taxa está subindo, calma. Tenta comprar mais um pouquinho, subiu mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. E não pare de investir, certo? E sempre vista para o prazo. Não investe pensando em lucrar daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos. Se isso acontecer, quando acontecer, a gente vai pensar a respeito, certo? Mas a gente tem que. O nosso foco, o nosso objetivo primário, principal, tem que ser investir com o prazo, certo? Porque investindo com o prazo, eu tenho certeza que eu vou ganhar aquela taxa. Isso ninguém tira. Você vai ganhar a taxa, certo? Agora, se você investir com uma expectativa de sair antes, a gente não sabe. Eu mostrei ali o gráfico do pré-23, né? Aí quando você quer sair daqui a 1 ano, e se daqui a 1 ano a taxa está em 16 nos prés, né? E aí? Né? Então, quer dizer, tem que comprar com prazo. Não adianta, não muda isso. Agora, aconteceu, sei lá, melhorou tudo. Né? E quantas vezes a gente já viu isso na história do Brasil, né? Às vezes acontece na eleição, chega uma pessoa lá que a população acredita que vai salvar tudo, e aí a pessoa... Quantas vezes isso já não aconteceu na história do Brasil, pessoal? Não estou falando do último presidente, eu estou falando de todos, tá? É assim, o povo, as pessoas elegem a pessoa achando que a pessoa vai resolver tudo, e aí vê que não é assim, aí você fica ali com um período de uma certa tranquilidade, e depois voltam todos os problemas, né? Porque parece que o Brasil ele vive de soluções de curto prazo e não de longo prazo, né? Então, pessoal, assim, ó, se no futuro próximo acontecer uma marcação de mercado positiva, ótimo. Aí nós vamos ter o mesmo problema de 2019, né? Que a gente tinha lá os títulos pagando 3%, estava ótimo para sair, porque o pessoal tinha comprado a 6% lá em 2016, né? E aí sai e vai investir no quê?
Porque aí tá bolsa cara, tá fundo imobiliário caro, os próprios títulos de prazos diferentes estão caros, né? Então, quer dizer, ou você investe com o prazo e aí, ou se vê a marcação de mercado favorável, você faz o resgate para consumo, né? Para consumo. Ah, não, daí então já que deu essa grana a mais, eu vou comprar tal coisa e tal. Aí cada um toma a sua decisão, né? Obviamente. Mas em termos de investimento, nem com a marcação de mercado favorável vale a pena. Essa é a minha visão, né? Mas eu acho que é um problema que a gente não tem que criar uma expectativa agora. Ah, não, eu vou comprar agora, porque daqui a um ano vai dar marcação de mercado legal. Não, não vai, tá? E se der, bom, aí a gente pensa. Aí a gente pensa quando acontecer, certo? Não dá pra trazer o futuro pra hoje, porque tá errado. Tá errado. Fazer isso tá errado, certo? Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.